Estamos iniciando mais um diálogo e dessa vez recebendo o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Servoni. Presidente, obrigado por nos receber, para a gente poder contar um pouquinho da história da indústria que anda meio difícil ultimamente, né? Verdade. Bom dia, Edmo Bernardes. Bom dia a todos os amigos da banda. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, é importante a gente, primeiro, destacar essa divisão entre indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústria de bens de consumo. Quer dizer, naturalmente, a indústria ela tem lá as suas, por setores, ela tem as suas associações, entidades, etc. e tal, mas o Ciesp resume mais ou menos nesse trio a dedicação no trabalho e nos estudos voltados para essas finalidades. Bom, de qualquer forma, qualquer uma delas, nós estamos tendo uma sequência de anos difíceis, né, presidente? Aliás, como se diz lá na minha cidade, Santa Bárbara do Oeste, Edmo, foram quase 8 anos quase de recessão, de crise, né? Seguidos de 2 de pandemia. Como diz lá em Santa Bárbara, não bastasse a queda, teve o coice. Então foi uma coisa que machucou muito, né? Você que estava falando da divisão nas empresas, quem mais sofreu de longe e as empresas mais fragilizadas são as micro e pequenas e médias empresas, né? Elas sofreram demais. E esse é a ideia a minha e do Josué no Ciesp e na Fiesp, para trabalhar muito com foco nesses próximos 4 anos, a recuperação, em especial das micro, pequenas e médias. Vamos estar com uma série de ferramentas para proporcionar a recuperação delas, que, na verdade, elas são pequenininhas no faturamento, mas no agregado, falando em Brasil, eles que fazem a diferença no nosso dia a dia na economia. Eu acho que como qualquer setor na economia, né, presidente? Porque a prestação de serviço, se não fosse pequenos escritórios de contabilidade, de advocacia, de diversos segmentos também, os pequenos normalmente juntos é uma fortuna de quantidade de pessoas e salários pagos, né? Mas o senhor falou 8 anos aí de sequência. Olha, eu tinha marcado aqui desde 2015, dá 7, né, na minha conta. E passa, assim, é engraçado como a indústria não depende de si. Muitas vezes, eu olho lá para a década de 80, onde a Argentina tinha uma fábrica da Renault, e quando começou a importar o Renault para o Brasil, que era argentino, nos dava uma inveja, porque a nossa indústria era sucateada, a nossa indústria não era moderna, a nossa indústria era atrasada. A partir da década de 90, a nossa indústria deu um salto importantíssimo em avanços tecnológicos, desenvolvimento, em tudo que você pode imaginar, e hoje nós temos uma indústria de ponta. É importante para o mundo inteiro, não é isso? Sem dúvida. E o mundo inteiro, especialmente após a pandemia ou durante a pandemia, e nessa saída de pandemia, viu que sem indústria os países não se viram, né? O que seria do combate à pandemia sem indústria farmacêutica, sem indústria de máscaras, equipamentos, de face shields, enfim, de álcool em gel, né? Aliás, durante essa pandemia, Edmo, nós usamos as estruturas da casa, do SESI e SENAI, para auxiliar nesse combate, né? Foram milhões de máscaras produzidas nas nossas escolas, foram milhões de kits de álcool em gel produzidos durante esse período, foram mais de 400 mil face shields. Nós usamos a estrutura das cozinhas industriais das nossas escolas e produzimos mais de 12 milhões de refeições de 470 gramas que nós fornecemos gratuitamente para aquela população que passava fome num certo momento da pandemia, né? Nós usamos a estrutura do Senai para consertar respiradores parados nos hospitais. Fizemos uma parceria com a Marinha do Brasil para produzir junto com os engenheiros da indústria automobilística, os quais nós capacitamos para isso também, para produzir um respirador simples, de alta eficiência e baixo custo. Depois nós auxiliamos na busca de oxigênio que faltou na fase final no ano passado. Então, a indústria é muito importante
E aí está aí a Alemanha provando para a Europa por que carrega a Europa nas costas, né? Porque uma participação importante no PIB industrial. Isso vai ser uma grande discussão nossa, Edmo. Agora, no mês de maio, no Ciesp e na Fiesp, nós vamos produzir um evento de 2 dias aqui, internacional, para mostrar a importância da indústria para a sociedade brasileira e para o país, a relevância econômica para o Brasil e a importância estratégica de uma política industrial de longo prazo que exceda governos, que seja uma política de Estado, não uma política de governo. Eu participo regularmente, semana passada, participei de uma reunião da ONU, tem o G20, que é o grupo dos 20 maiores países do mundo, das 20 maiores economias do mundo, e tem o B de bola 20, que é a mesma coisa para o setor privado. E eu participo lá de grupos relativos ao futuro da indústria, ao futuro do trabalho, por exemplo, e ali, claramente, os ministros falam que a guerra econômica entre Europa, Ásia e Estados Unidos não se dará mais através de políticas econômicas, e sim através de políticas industriais. E é isso que nós temos que focar nesse momento. Em não estando aí nesse evento que o senhor está anunciando aí, pede para mandar o material para a gente poder não só para a gente tomar conhecimento, como também para poder divulgar, né, presidente? Para a gente poder trazer. E isso que o senhor está dizendo. Chama você, por favor, Hélio. Obrigado. Isso que você está falando, na realidade, é um esforço de guerra que foi feito, né? As pessoas pensam que uma guerra, olha, pega a bala que está ali no estoque, o canhão que está ali no estoque, leva lá para frente, dá o tiro, pronto, nós já estamos. Não. Para você fazer uma guerra, você tem que movimentar. O senhor falou do respirador, a Mercedes-Benz entrou nessa questão do respirador, a Ambev entrou na produção de álcool, como outras indústrias, né? Quer dizer, a indústria brasileira, quando eu falei em avanço, modernidade e tecnologia, ela realmente demonstrou a capacidade dela nessa pandemia, né? Uhum. E a capacidade não só da indústria, mas do ser humano, né, Edmo? Porque, assim, o maior patrimônio que nós temos, no bom sentido, na sociedade, ou nas nossas entidades, ou na nossa indústria, não são os prédios, não são as máquinas, os equipamentos, a tecnologia, são as pessoas, né? E isso foi algo também que mostrou durante a Covid claramente o poder de adaptabilidade, de adaptação, de jogo de cintura, de flexibilidade, que também gerou no trabalho, né? A gente viu como são importantes não só as capacidades técnicas dos colaboradores e do ser humano, como as soft skills, né? Resiliência, capacidade de lidar sob pressão, capacidade de se adaptar a novas tecnologias, que nós tivemos que fazer, inclusive, na educação, nas escolas do SESI. Tivemos que fornecer computadores e Wi-Fi para as famílias que não tinham poder aquisitivo para isso, para fazer as aulas, online. Então, esse período de mundo VUCA, né, que nós estamos vivendo. Você falou de guerra, um exemplo claro da guerra da Ucrânia agora. Como se desestabiliza rapidamente as cadeias globais de fornecimento, as matérias-primas, e o que gera isso de loucura no mundo. Então, um mundo altamente adaptativo, disruptivo, e isso também vai em direção às profissões, às novas profissões. Nós estamos muito atentos a essas questões. Mas essa adaptação, ela se consegue dentro da velocidade que atingiu, se você tiver uma tremenda capacidade, modernidade e profissionais competentes para fazer essa transformação. Nós estávamos falando com relação a muitas vezes não depende da indústria em si, né? E eu marquei aqui 2015 para lembrar do fim do governo Dilma, das mágicas que começaram a ser feitas ali na economia por conta de uma suposta reeleição, né? E acabou onerando barbaridade todo o setor produtivo do Brasil, toda a economia brasileira, a cadeia de salários, enfim. Depois, acaba, quando você acha que aquilo vai, com o presidente Temer, dar uma equilibrada, vem o coronavírus. Vem o coronavírus e destrói a cadeia mundial, como o senhor disse, né? Não tem navio, não tem container, não tem transporte, não tem navegação. Veio o coronavírus, vem a guerra. E quando teve container, subiu de $1.500 para $30.000, né? Não,
Eu tenho amigos aqui na indústria química que eles estavam dizendo, falaram, olha, hoje o mercado já está dizendo que não é nem mais uma questão de preço, é questão de ter o produto. Porque os armadores, nesse período, começaram a escolher as rotas mais rentáveis, mais lucrativas e abandonaram outras. Isso criou um caos no mercado. Exatamente. Aí, junto com a guerra, concomitantemente, e fala-se pouco disso, o problema da Omicron lá na China agora, que você tem Xangai, lockdowns decretados, que já está atrapalhando barbaridade novamente da cadeia produtiva e de distribuição. Né? Então, está esquecendo da Omicron lá na China. Agora, tem um ponto super relevante nisso que você está falando, Edmund, que é o seguinte: nós estamos indo rumo à manufatura avançada, à indústria 4.0. E depois, uma conversa até à parte, mas assim, além da indústria 4.0, nós estamos rumando para sociedade 4.0, que é uma outra história, das cidades inteligentes, cidades sustentáveis, etc. Né? Mas é um ponto que a indústria 4.0 ela leva também a um fornecimento muito rápido. Por exemplo, eu sou do setor têxtil, né? Têxtil tem toda uma aplicação de têxteis técnicos que não se enxerga, têxteis para construção civil, para indústria automobilística, para aeroespacial, para uniformes de alta performance, etc. Mas tem a roupa, né? A roupa a gente falava em 2 coleções por ano, primavera, verão, outono, inverno. Depois, com o fast fashion, foi para troca de vitrine toda semana. E agora, várias trocas por dia, né? De lançamentos e tal, você fazendo lançamentos online em plataformas, agora com semanas de moda no metaverso. Por que eu estou falando tudo isso? Que para você viver um mundo tão rápido, de entrega tão rápido, se comprar uma roupa ou um produto no celular e entregar até 2 horas na sua casa, você necessariamente terá que produzir muito próximo do seu consumidor final. Nós estamos falando agora de produção no bairro, não no distrito industrial, nem fornecendo na China e distribuindo para o mundo. É um novo mundo completamente diferente. Né? E para isso você tem que ter toda essa estrutura produtiva moderna, ágil, especialmente ágil. Nós estamos falando de produção em massa sob medida. Isso é uma coisa de louco. Produzir em massa sob medida. Isso é uma coisa completamente, com a disrupção de todas as cadeias de fornecimento, assim, na tecnologia. Quer dizer, onde tinham cadeias longas, nós vamos ter cadeias muito mais curtas. Semana que vem eu devo gravar, eu estou aguardando só a Oracle designar quem é que vai me dar uma entrevista sobre metaverso, que eu quero atualizar bastante isso. E principalmente, o senhor falou de distribuição, né? Nós temos visto residências de bairro, né? Que estão aí com Magazine Luiza, com Mercado Livre, com Americanas, quem quer que seja, estão delegando depósitos, né? Em casas residenciais, remunerando pessoas para que façam isso para poder entregar mais rápido. É uma necessidade, é uma realidade, né, presidente? O novo modelo de trabalho, que não existia. Por isso a necessidade, que se colocou muito bem, de nós fazermos reformas estruturais que permitam tudo isso. Imagine a pandemia sem a reforma trabalhista que foi feita no final do governo Temer. Para o trabalho remoto, para o trabalho online, a gente não poderia ser possível. Né? E já estamos sendo ameaçados, né, presidente? E vou dizer para você, Edmund, nós estamos vivendo já, nesse instante, uma crise de profissionais de TI. Por quê? Porque a oferta está muito menor que a demanda. Então, estou falando em profissionais de digitação de alta performance, de inteligência artificial, de cibersegurança, de digitação na nuvem. Esses profissionais estão altamente demandados. Né? E sabe para quem que nós estamos perdendo esses profissionais? Para o Canadá, para a Europa, para os Estados Unidos, para os países nórdicos, porque eles oferecem, como o euro e o dólar estão muito valorizados aqui, eles oferecem 4, 5 mil euros ou dólar para o cara ficar na casa dele trabalhando nesses países. Quer dizer, não precisa pagar alimentação, não precisa pagar transporte, e para o brasileiro é bom nesse momento. Por causa disso, o Ciesp e a Fiesp, através do Senai e do SES, especialmente do Senai,
nós fizemos uma parceria rápida, 1.000 profissionais dessa área, nessas áreas, com certificação internacional dada por esses parceiros, que têm dificuldade. Isso nós vamos capacitar no Senai 200 a 300 formadores de formadores, ou seja, professores que vão formar professores, para a gente abastecer rapidamente esse tipo de profissional. Então, de novo, é a capacidade rápida que a gente tem que ter de agir em momentos como esse para adaptar o mercado às novas necessidades. Nós esquecemos de falar, presidente, do petróleo, né? Esquecemos de falar do custo do petróleo internacional, nacional, não só na dificuldade, mas no encarecimento da cadeia produtiva. E hoje eles estão percebendo que é o petróleo na fonte de energia, não automotiva, né? Para a pessoa não pensar que o petróleo... Olha, petróleo nós estamos falando da gasolina, do álcool, para pôr lá dentro do tanque do carro, não. Hoje a Europa, sem o carvão e sem o petróleo, vai ser uma dificuldade enorme. Olha, isso é um ponto da mais alta relevância que você colocou. Ontem mesmo eu recebi online, né, um grande membro do governo da Arábia Saudita conversando sobre esse tema. Aliás, a Arábia Saudita há muito tempo pede para que o Brasil seja parte da OPEP. Eu recebi aqui para o almoço sexta-feira passada o ministro Bento, o ministro de Minas e Energia, debatemos esse tema, mas para a região onde você está aí, de Ribeirão Preto, Sertãozinho, etc., esse tema pode ser uma saída para o Brasil se a gente for inteligente. E essa foi a conversa que eu tive com o ministro Bento, porque nós estamos falando de descarbonização. O petróleo está ligado a esse tema, nós estamos chamando nesse tema a Anfávia e individualmente todas as empresas que produzem automóveis no Brasil. Nós estamos discutindo para onde vai a tecnologia. Fala-se muito na eletrificação dos carros. E o Brasil é o 8º maior mercado de veículos leves. Nós estamos falando de quase de 2.700.000 veículos em 2019, mas nós já produzimos 4.200.000 veículos aqui, a nossa indústria automobilística. Para onde vai o motor desse carro? Então, há 3 macro tendências aí. Seguir o biocombustíveis, então a própria Anfávia diz isso, mostra uma rota lá para 2035, que se for inercial, nada for feito, um planejamento estratégico, a gente deve chegar em 2035 com algo em torno de 67% de veículos flex. E o Brasil tem essa tecnologia flex há muito tempo, tem uma rede de distribuição imensa. Se a rota for de convergência global mais voltada à eletrificação, e há dúvida sobre isso, parece que isso está líquido e certo, não está. A eletrificação, as montadoras dizem que é muito mais, está acontecendo muito mais por conta de subsídios que os próprios países bases estão dando. Por exemplo, você comprar um carro na Europa, você tem um subsídio de 8.000 euros para comprar um carro elétrico, então está indo muito mais por aí do que como uma solução técnica, porque é aquilo que você falou, Edmo, como que a rede de distribuição elétrica, né? Nós estamos falando que se os carros elétricos que já estão circulando no mundo hoje, são mais de 16 milhões de veículos, consomem, quando são plugados na tomada, uma quantidade de energia equivalente ao consumo total da Irlanda. Então, e o que adianta você ter um carro elétrico que, quando você pluga na tomada, ela está plugando numa base energética do carvão, da queima do carvão ou da energia nuclear. O Brasil não tem isso. O Brasil tem uma matriz limpa. Então, se a gente conseguir e se seguir por essa rota da eletrificação, a gente chega em 2035 ao contrário, com 60 e tantos % de veículos elétricos. Isso não vai ser necessariamente bom para o Brasil. Bom será se o Brasil tiver o protagonismo dos biocombustíveis, com células de combustível baseadas em hidrogênio, que podem ser baseadas no etanol, no biocombustível, ou outras fontes também limpas, e aí sim o Brasil pode ter um grande protagonismo de ter uma solução diferente para o mundo, e é isso que eu recebo todo dia, embaixadores e cônsules gerais ou ministros do mundo inteiro falando sobre isso. O presidente da Volkswagen conseguiu convencer sua diretoria mundial
de que uma célula de combustível através de etanol ou de biocombustíveis no Brasil pode sim ser uma solução mundial a partir de uma solução limpa. E eu vou dizer para você, Edmo, os estudos que eu tenho aqui mostram que se você considerar a cadeia completa do etanol, ou seja, do plantio da cana-de-açúcar até a roda do automóvel, essa conta macro ela é negativa em carbono, porque a plantação de cana-de-açúcar absorve muito carbono da atmosfera. E um carro a etanol hoje produz significativamente menos emissões atmosféricas do que um carro a gasolina, né? Então, e a cadeia total do eletrificado também tem esse problema. E com o benefício de que a cana não é mais poluente, né, na medida que acabaram-se as queimadas, e também com a concorrência do possível produtor de milho, o Tio Sam, que o milho é muito mais caro que o etanol, então, por conta da cana-de-açúcar, então esse também vai para lá. E o milho concorre com alimentos. Sim, a cana não concorre com alimentos. E outro, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se a gente descartar dessa conta a floresta amazônica e todas as áreas de preservação ambiental do Brasil e todas as áreas não cultiváveis, o que sobra líquido ainda, que é bastante coisa, que equivale a quase uma Europa, o Brasil ainda utiliza só cerca de 12%, 13% das áreas agriculturáveis. Então, nós temos uma possibilidade imensa de crescermos na agricultura sem influenciar nem nas cidades e nem nas áreas preservadas. Então, o Brasil pode fazer. Olha, você falou da cana, nós estamos falando sobre isso. A cana-de-açúcar gerou, no ano passado, 79% da bioeletricidade ofertada na rede. E ainda essa bioeletricidade corresponde ainda a 4% do total no Brasil. A gente pode estar crescendo e pode crescer muito nisso. Mas isso já gerou 20,2 gigawatts hora ano de energia para o Brasil. É por isso que a Forbes, depois de muitos anos, nem Bernard Arnault, da Louis Vuitton Moet Chandon Hennessy, nem Jeff Bezos, da Amazon, quem saiu em primeiro lugar como o maior bilionário do mundo agora foi Elon Musk, da Tesla, quer dizer, por isso, né? Presidente, nós estamos indo para o final. Eu gostaria de ver com o senhor, nós falamos sobre a pequena e microindústria, e a gente tem um estudo aí de 7 em cada 10 desse segmento está tendo dificuldade de compra e distribuição, que não deixa de ser do grande também, né? A gente viu a queda da produção industrial de veículos no mês passado, e não foi pela economia, foi por falta de itens de microchips, etc. e tal. E o pequeno também tem passado por isso, né? O pequeno tem passado por isso, como nós falamos no começo da entrevista, foram os que mais sofrem, mais sofreram durante a pandemia, e nós precisamos ajudá-los. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, nós estamos fazendo uma mega força-tarefa no SESI e no Senai, com toda a experiência de ensino do SESI, mas especialmente o ensino técnico do Senai. Nós identificamos, nós sabemos, né, que nós temos ali empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas, nós estamos falando em 54 mil empresas no estado de São Paulo, das quais 49,5, quase 50 mil são micro e pequenas empresas. Nós estamos fazendo uma jornada de digitalização. A gente tem certeza de que nós confiamos que a recuperação econômica dessas empresas passa por um aumento de produtividade. Como você bem lembrou, a falta de competitividade de um país derruba a produtividade do trabalho e da indústria, né, e do comércio e do serviço. Então, nós vamos recuperar essa produtividade. Então, nós vamos fazer uma jornada para aquela que ainda é 1.0 e quer chegar na indústria 4.0. Então, nós vamos entrar desde o início com elas, inclusive, Edmo, na estratégia da empresa. Nós nunca entramos na estratégia da empresa, nós capacitávamos, mas não entrávamos na estratégia. Agora nós vamos entrar na estratégia, nós vamos trabalhar com lead manufacturing, quer dizer, melhoria de layout, melhoria de produtividade, melhoria de competitividade, melhoria de mindset do empresário para esse novo movimento, e nós vamos fazer isso sem cobrar nesse momento. É importante que a gente vai buscar, já buscamos financiamento,
parte é nosso, parte é do Sebrae, parte é de fontes de financiamento, e quando ele tiver que pagar ao longo do aumento de maturidade empresarial dele, de competitividade, ele começa a pagar a partir do ganho de produtividade que ele vai ter. Então, esse é um trabalho. Nós queremos, em 4 anos, capacitar as 50 mil empresas desse segmento no estado de São Paulo. Presidente, quero agradecer a gentileza que o senhor dispôs para as regiões de Ribeirão Preto e Mogi das Cruzes. Muito gentil, muito positivo, muito assertivo. Esperamos contar com o senhor numa outra oportunidade. Olha, Edmo, para mim é um prazer. Você conte conosco, com as nossas entidades aqui, o Ciesp, a Fiesp, o SESI, o Senai. Nós estamos juntos, especialmente com a região aí. Nós temos nossos diretores de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Mogi, de toda a região aí. E pode contar conosco, e sempre que você me chamar, me convocar, eu virei correndo aqui, batendo continência para você. Então, estamos em casa aqui. Um abraço, pessoal, a todos os ouvintes e a vocês. Muito obrigado. Até semana que vem.